Regressamos à ficha 8 para ver o último texto. Trata-se de um excerto do Philippus Prudens, de Juan Caramuel Lobkowitz, publicado em 1639, uma obra de que já falámos no primeiro semestre e que se dedicava a provar os direitos da Casa Real Castelhana sobre Portugal. Este texto resume em poucas palavras a vida de Dom Sebastião. Vamos vê-lo. Quarta decima post obitum patris die, nempe tredecim calendas februarias, in festo divi Sebastiani, hic princeps, Ioannis tertii, ex filio Ioanne nepos, oritur. Et cum eo Laetitia toti Lusitaniae. Avus postmodum anno 1557 ex vivis tolitur et trienis puellus Sebastianus a populis rex salutatur. Fuituir belliger et ad arma apparatus. In Africa morte nobilissima abripitur, quinta die Augusti, anno 1578, aetatis suae, anno 24, mense sexto, die quinto et decimo, et corpus in primaria septa ecclesia sepelitur. Algumas ajudas. Aquela data que ali aparece, feita à maneira romana, equivale, na verdade, ao dia 20 de janeiro. Para se entender aquele Ioannis tertii ex filio por aí afora, é preciso recordar a linhagem de Dom Sebastião, que era, de facto, neto de Dom João III, através do filho de Dom João III, o príncipe Dom João. Toti é o dativo do singular de totus, tota, totum, que se declina como um pronome. E como se recordam, os pronomes fazem o dativo em i. Primária. A letra principal. Ora, quando nós falamos de uma igreja principal, estamos a falar da igreja matriz. Finalmente, septa é a forma latina da cidade marroquina de Ceuta. Vamos tentar traduzir. Façam com cuidado. Então, espero que não tenham tido problemas. Vamos ver. A primeira coisa que devemos fazer, sobretudo num texto um pouco mais extenso e complexo como este, é identificar a oração principal. Como é que nós fazemos? Nem sempre é fácil, mas aqui é. Porque notem, quando é que surge o primeiro verbo conjugado no modo indicativo? Surge apenas, como estão a ver, no final da segunda linha, oritur. Portanto, a oração principal é esta: hic princeps, Ioannis tertii ex filio Ioanne nepos, oritur. Vamos lá começar a analisar. Oritur é o verbo orior, que, como sabem, significa ter origem ou nascer. É um verbo depoente, como podem ver, pela forma passiva e o sentido ativo. Nasce. Quem é que nasce? Nós sabemos que alguém nasce. Um sujeito nasce. Não parece que seja difícil. Hic princeps. Este príncipe. Mas este príncipe que nasce, portanto, este príncipe que nasce tem ali entre vírgulas uma expressão que, se bem se recordam, se designa por aposto, que explica, que complementa o sentido de uma expressão prévia. Então, eu tenho de saber quem é este príncipe. A palavra nuclear do aposto tem de estar no mesmo caso em que está o sintagma cujo sentido ele completa.
quando nós olhamos para ali, a única palavra que nos serve é nepos. Nepos é uma palavra latina que pode ter o seu quê? Porque ela pode significar neto, de resto neto vem de nepos, mas também pode significar sobrinho. Nós aqui sabemos, e recordem-se do que viram há alguns minutos no slide anterior, sabemos que ele era neto. Ele era neto, nepos, e era neto de quem? Era neto de um genitivo, de um complemento determinativo. Ioannis tertii. Era neto de Dom João III. O dom não está em latim por uma questão de convenção. Mas quando traduzimos em português, temos de pôr os dons todos. Portanto, neto de Dom João III. Mas este aposto complementa ainda mais o sentido. Nós precisamos de saber precisamente por que via é que ele era neto de Dom João III. E ele explica, com um complemento de origem, ex mais ablativo. A partir do filho João, ou seja, a partir do filho Dom João, o príncipe Dom João. Então, já temos a oração principal arrumada e agora vamos voltar atrás. Porque nós queremos saber mais coisas. Nós já sabemos que este príncipe, que era neto de Dom João III a partir do filho João, já sabemos que ele nasce. Mas agora eu quero saber quando é que ele nasce. E nós temos aqui um complemento circunstancial de tempo, que eu vou sistematizar daqui a pouco. Quarta décima die. Die. No dia. Quarta décima. A letra quarto décimo, mas nós em português dizemos ao contrário, 14º. Portanto, no dia 14º, ou se quiserem, no 14º dia, a partir de quê? Quando nós fazemos uma expressão deste género, geralmente temos um ponto de partida. Foi no 14º dia a contar de quê? Post obitum, post após, obitus, bom, está mesmo a dizer, após a morte, após o óbito. Após a morte de quem? Patris, do pai. Portanto, patris, genitivo do singular, porquê? Porque é o complemento determinativo de obitum, que por sua vez está em acusativo, regido pela proposição post. Então, vamos lá recuperar para não nos perdermos na tradução. No 14º dia, após a morte do pai, nem pé. Ou seja, e depois temos aquela expressão que já vimos, para não complicarmos, vamos já traduzir. Ou seja, no dia 20 de janeiro, nem pé. É uma explicativa, significa ou seja, e aquele Tredequim calendas februárias, a letra é o 13º dia para as calendas de fevereiro, que era aquela maneira complicada que os romanos tinham de contar os dias do mês. Nós não vamos baralhar isto tudo e vamos converter para a nossa data, ou seja, no dia 20 de janeiro. Mas eu preciso saber mais. Ou o autor acha que eu preciso saber mais. E dá mais informações ainda. In festo, festum festi, é um dia de festa, ou seja, um feriado. No feriado de quem? O feriado é sempre o feriado de alguém ou de alguma coisa. A festa, talvez seja até a melhor tradução aqui, melhor do que feriado, a festa é sempre a festa de alguém ou de alguma coisa. Então, Divi Sebastiani. Cuidado com esta palavra Dibus. Dibus, em latim clássico, é divino, Deus. Mas em latim cristão, Divus é sinónimo de sanctus. Portanto, é como se lá estivesse in festo Sancti Sebastiani. Ou seja, na festa de São Sebastião. Ou, se quiserem, no dia de São Sebastião. Eu vou recomeçar, para ninguém se perder. Quarta décima die, no 14º dia, post obitum, após a morte, patris, do pai, nempe, ou seja, no dia 20 de janeiro, que é aquela expressão que ali está, in festo
Divi Sebastiani, na festa ou no dia de São Sebastião, hic princeps, este príncipe, nepos, neto, Ioannis tertii, de Dom João III, ex filio Ioanne, a partir do filho Dom João, oritur, nasce. Et cum eo Laetitia toti Lusitaniae. Ora, se nós não temos verbo, é porque é o verbo da oração anterior. Mas em português, como vamos ver, também não precisamos. Subentende-se e nasce. Quem é que nasce? Laetitia. Laetitia significa alegria. E alegria, comeo, com ele, não devia ser já este comeo, mas pronto, arrumemo-lo já. E com ele, subentende-se, nasce. Quem é que nasce? Laetitia. Alegria, sujeito. Alegria para quem? Toti Lusitaniae. É um dativo a indicar a atribuição. Alegria para quem? Para todo Portugal. Ou para toda a Lusitânia, se preferirem. Vamos só olhar outra vez para aquele cum eo, que é, sabem, desde o primeiro semestre, a preposição cum mais ablativo. Ou seja, um complemento circunstancial de companhia. Aquele eo, espero também que estejam a reconhecê-lo, é o ablativo do singular masculino do pronome is eaid. Albus postmodum anno 1557 ex vivis tolitur. Então, tolitur é o verbo tolo. Vocês têm no enunciado. Significa tirar, tolher. Aqui está na voz passiva, tur. É tirado. Vamos traduzir à letra, por mais feio que possa parecer numa primeira leitura. É tirado. Ora bem, se há uma voz passiva, ou não sendo, se eu tenho um verbo, eu tenho de ter um sujeito para esse verbo. Ora, o sujeito é, naturalmente, Albus, o avô. Ou seja, Dom João III, o pai já tinha morrido. Agora morre o avô, Dom João III. Albus, postmodum, pouco depois. Anno 1557 ex vivis tolitur. É tirado. Quando se tira alguém, tira-se alguém de algum lado ou de, neste caso, de alguém ou de um conjunto de pessoas. Ex vivis. Ora, ex mais ablativo a indicar outra vez a origem. O que é um vivus? É um vivo. É tirado dos vivos. É tirado dos vivos. Quando é que ele é tirado dos vivos? No ano de 1557. Mais uma circunstância de tempo que nós vamos sistematizar e ver mais à frente. Et trienis puellis Sebastianus a populis rex salutatur. Portanto, morreu Dom João III e salutatur, é o verbo saluto, saluta, salutare, que significa, à letra, saudar. Mas aqui é um saudar particular, vocês sabem, tão bem quanto eu, que os reis de Portugal não eram coroados, eram aclamados, eram saudados, neste sentido de aclamados. Portanto, aqui vamos traduzir por aclamar. Na voz passiva, naturalmente. Qual é o sujeito deste salutatur? Quem é que é aclamado? Notem que os verbos estão todos no presente, até agora. Quem é que é aclamado? Um sujeito que é trienis puellus Sebastianus. Ora, Sebastianus, Sebastião. Puellus é um menininho. É um menino, para não complicarmos. Trienis é um adjetivo que significa de 3 anos. Portanto, aqui vai ser muito difícil traduzir à letra. Vamos tentar a volta. Então, Dom Sebastião, menino puellus, menino de 3 anos, puellus trienis, salutatur, é aclamado. Ele é aclamado o quê? Predicativo do sujeito é aclamado rei. Nominativo do singular, predicativo do sujeito, está referido ao sujeito. É aclamado rei por quem? Agente da passiva. Como é que se faz o agente da passiva? Se for
uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, ou um animal, ou um conjunto de animais, como se recordam, faz com a preposição ab mais ablativo. Neste caso, a, porque se segue uma consoante e o b pode cair. A populis, pelos povos. Então, de início, o avô, abus, post-modo um pouco depois, tolitur, é tirado. É tirado de onde? Ou de quem? Ex vivis, é tirado dos vivos, no ano de 1557. Et trienis puellos Sebastianos, Sebastião, menino de 3 anos, salutatur, é aclamado, rex, rei, apópolis, pelos povos. Não se esqueçam, sublinho aqui, apópolis, ablativo do plural, porquê? Porque é o complemento, agente da passiva. Fuit, foi. O sujeito é ele, o Sebastião que vem lá atrás. E o que é que ele foi? Ele foi um predicativo do sujeito no caso nominativo. Ele foi o quê? O ir. Um homem, belliger. Ora, belliger, belligera, belligerum, significa beligerante. Foi um homem beligerante, et, ad arma paratus e paratus. Cuidado, não é parado, é preparado. E preparado, quando alguém está preparado para alguma coisa. A isto chama-se um complemento circunstancial de fim, que também já vamos sistematizar. E ele foi preparado para quê? Naturalmente, ad arma. O complemento de fim, como veremos, constrói-se como se fosse um lugar para onde, com um ad ou in mais acusativo. Ora, arma, armorum, que só se usa no plural, e daí esta enunciação, significa armas e preparado para as armas. Segundo e último parágrafo. In Africa, morte nobilissima abripitur. Portanto, abripitur é do verbo abripio, que significa arrebatar. Notem, voz passiva, presente, é arrebatado. Se é voz passiva, tem de ter um agente da passiva. Recordem, o agente da passiva tem duas construções possíveis. Ou ab mais ablativo, se for um animal ou uma pessoa, ou então, se for um conceito, uma abstração, algo inanimado, se quiserem, então vai com simples ablativo, que é o que nós temos aqui. Ele foi arrebatado porque ablativo morte nobilíssima, por uma morte nobilíssima. Notem, e insisto, ablativo do singular, porquê? Complemento agente da passiva. E agora ele volta a dar-nos uma série de informações. Ele foi arrebatado por uma morte nobilíssima onde? In África. Em África. Está a falar, naturalmente, de Alcácer Quibir. E quando é que isto aconteceu? Quinta dia. No quinto dia. Foi o quinto dia de que mês? Augusti. Portanto, quinta dia está no ablativo. Porquê? Porque é um complemento circunstancial de tempo, como vamos ver já a seguir. Augusti é o genitivo. Porquê? Porque é o determinativo. É o quinto dia de agosto. E depois temos mais uma circunstância de tempo. Outra vez em ablativo. No ano de 1578. Mas não param aqui as circunstâncias de tempo. Vejam. Ano 24, no 24º ano, mense sexto, sexto mês, dia quinto et décimo, no 15º dia, portanto, 24º ano, sexto mês e 15º dia, de quê? Eitati suei, da sua idade. Portanto, tinha 24 anos, 6 meses e 15 dias. E o que é que aconteceu mais? Et corpus, in primaria septa ecclesia, sepelitur. Predicado sepelitur, é o verbo sepelio, sepultar, e notem, voz passiva. Está sepultado, é sepultado. E o que é sepultado?
obviamente, o nominativo, que é o sujeito. E aqui não me parece que haja grandes dúvidas. Corpus e o corpo é sepultado. Onde é que o corpo é sepultado? Portanto, ablativo do lugar. In primaria ecclesia. Na eclésia, na igreja primária, a letra na igreja principal, ou seja, na matriz. Na igreja matriz, de quê? Ou de onde, neste caso, mas rigorosamente de quê? Septai, de Ceuta. Também se pode interpretar aqui este septai como um locativo, e neste caso seria, e o corpo é sepultado na igreja matriz em Ceuta. Reveremos mais tarde a questão dos locativos. Conteúdos gramaticais. Uma passagem rápida pela expressão do tempo. E aqui tem apenas as construções mais frequentes. O tempo pode ser, ou podemos indicar, a ideia de quando, o tempo em que. E nesse caso, as construções principais são estas. Quando nós queremos dizer no 14º dia, então usamos ablativo, geralmente sem preposição. Quarta décima die. Quando? No 14º dia. Por outro lado, se quisermos dar uma ideia de incerteza, podemos usar per mais acusativo. Notem, per hos dies. À letra, por estes dias. É uma ideia, é quando, mas com uma ideia de incerteza. Se quisermos dar a ideia de tempo em que, mas no futuro, então usamos inter mais acusativo. Também podemos usar post, mas mais frequentemente inter. Inter quatuor dies. Dentro de 4 dias. Quando é que isto vai acontecer? Dentro de 4 dias. Também podemos dar a ideia de, ou tentar responder à pergunta em quanto tempo. Quanto tempo durou determinada coisa? Então, nesse caso, usamos ablativo sem preposição. Quator diebus hoc fecit. Fez isto em 4 dias. Foi o tempo que durou aquela determinada ação. Às vezes, esta ideia de em quanto tempo pode confundir-se com o terceiro ponto que aí tem, que é o durante quanto tempo. Indica a duração total do tempo. Aparece, por exemplo, e é o exemplo que aqui tem, nos epitáfios. Neste caso, apenas com o acusativo. Sexaginta annos vixit. Viveu durante 60 anos. Finalmente, o tempo desde quando. Pode ser com acusativo, quando indica o desde quando no presente. Vejam, diem quartum iam aigrotat. Está doente, aigrotat. Já lá vai o quarto dia. Portanto, está doente desde há 4 dias, se quiserem. Ou então, se for algo que se reporta ao passado, habinc mais acusativo ou ablativo. Habinc 3 anos mortus est. Já morreu, vai para 3 anos. Já está morto há 3 anos. Portanto, é algo que já vem no passado e já está concluído. Ou então, se quisermos dar uma ideia de tempo desde quando, mas sem qualquer relação com o presente, então usamos aboex mais ablativo. Neste caso, a pueritia, desde a infância, sem qualquer relação com ações presentes ou passadas. Iremos, de qualquer forma, à medida que aparecerem estas circunstâncias, chamando a atenção para elas. Neste momento é apenas para ficarmos com uma breve sistematização. Por fim, o complemento circunstancial de fim, que se constrói exatamente como o complemento circunstancial do lugar para onde. Notem, ad arma paratus, preparado
para as armas, ou seja, preparado tendo, enfim, tendo como finalidade, tendo como objetivo as armas. Também poderia ser com ina. Vejam a expressão bastante conhecida, ina omnia apparatus omnia. Recordem-se que é o acusativo neutro do plural de omnis omne. Então, neste caso, preparado para todas as coisas, ou preparado para tudo. Mas, mais uma vez, e tal como vos disse em relação às circunstâncias de tempo, à medida que for aparecendo e à medida que for relevante, irei chamando a atenção para estes complementos de fim. Por hoje é tudo. Até à próxima.